Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Meio-dia e 22, TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Nós falamos agora há pouco, o Cláudio vai trazer detalhes sobre a Arena MRV, liberação ou não para o jogo contra o Santos, que é o primeiro jogo do Atlético como mandante no retorno do Campeonato Brasileiro. Falamos também no noticiário do Cruzeiro com relação à performance em casa. O Cruzeiro é um dos que tem a pior performance em casa, juntamente com, aliás, os 3 mineiros estão péssimos em casa. E tem um outro levantamento aqui, Simões, você que gosta muito, também a lei, quem nos acompanha no itatiaia.com.br, na verdade no YouTube, o canal oficial da Itatiaia e também no Itatiaia Esporte. Olha só, média de público do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve uma média de 58 mil, quase 58 mil e meio, né? 58.449 torcedores. Aí em décimo aparece o Atlético com 30.669. Logo em seguida, em 11º, o Cruzeiro, 27.926. E em último, o América, com 5.590. O América é o último colocado. Segundo turno do Campeonato Brasileiro, existe aí a possibilidade do Atlético jogar na Arena MRV, mandar os seus jogos lá. O Cruzeiro, depois do acordo com o Mineirão, voltar a jogar no Mineirão. E o América tem ali o público dele no Independência. Mas o que fazer para melhorar esse número, essa média de torcedores aí no segundo turno? Ô Romano, no caso do Cruzeiro, né? Eu acredito que utilizar o Mineirão. Esse foi o objetivo, né? O Cruzeiro fez grandes clássicos nacionais no Independência, né? O jogo contra o Grêmio, pela segunda rodada, o jogo contra o Santos, num momento de muita empolgação, ainda no campeonato, né? Porque foi naquele início ali de 4 vitórias em 6 jogos. Esse jogo contra o Santos também foi no Independência. O jogo contra o São Paulo foi também o do Rafinha, no né? estádio Independência. E o clássico com o Atlético, em que ele foi mandante, e aí o público sempre é considerado pelo mandante. Ele não pôde jogar no Mineirão porque tinha um show, né? E aí ele teve que mandar no Parque do Sabiá. Então, quer dizer, ele teve... A Arena do Jacaré, né? A Arena do Jacaré foi um jogo contra o Cuiabá, que não é um jogo de grande apelo popular, mas pra região era, né? Mas mesmo assim, a Arena do Jacaré tem uma limitação de público, né? Que é menor ainda, que eu acho que é a do Independência. Joga pra baixo. Onde ele jogou contra o Coritiba, onde ele jogou contra o Goiás. Então, quer dizer, o Mineirão foi utilizado pelo Cruzeiro, eu acho que 3 vezes só, né? Fortaleza, Fluminense e Botafogo no Campeonato Brasileiro, tá? Então, com certeza isso gera um impacto, né? No caso do Atlético, né? A gente teve o torcedor dividido entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, e pelo momento econômico que a gente vive, há um momento em que muita gente precisa fazer opção em qual jogo vai, não consegue ir a todos, até porque ir a estádio hoje não é uma coisa barata, como já foi há algumas décadas, e não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado, né? Isso aí é a evolução do futebol como negócio. O Atlético também teve que usar o Independência em alguns momentos, né? Questão de gramado do Mineirão, e a gente pode citar um jogo, por exemplo, de grande apelo popular, que foi o clássico Atlético e Flamengo, né? Que no Mineirão teria um público aí próximo dos 60 mil, talvez mínimo, muito mais, né? Não, tô colocando mínimo. E também teve que ser disputado no estádio Independência, porque o Mineirão estava recebendo um show. Então, eu acho que esse aspecto explica um pouco, tá? Mas por outro lado também, não está muito longe da média deles no Campeonato Brasileiro, isso considerando aí desde 71, desde quando seja o Campeonato Brasileiro. É porque a gente tem as excepcionalidades e a gente tem a média, né? E precisa se trabalhar na média, e a média deles é mais ou menos essa aí mesmo, entre 25 e 30 mil torcedores. Mas o fato do Cruzeiro estar voltando para o Mineirão e aí ter grandes jogos, não pode melhorar essa média dele? E outra coisa, o Atlético, a princípio, a Arena MRV é só para 30 mil, né? Por isso que é bom sempre observar o percentual de ocupação, né? Porque daí você tem alguma alteração nesses números. Porque às vezes o cara tem um estádio que cabe 20 mil e tá sempre cheio, né? Tá sempre com 20 mil. Então isso também é um fator de observação. Eu acho que você fixar o Mineirão, no caso do Cruzeiro, é bem legal. Você ter a sua casa, como é o caso do Atlético,
também é super importante, mas eu acho que tem muito a ver, muita relação com as campanhas, né? Então, conforme os times vão conseguindo figurar ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, eu acho que o torcedor fica mais motivado a fazer esse investimento que o Simões disse, que não é só no ingresso, né? Todo o entorno. Você ir num jogo hoje com a sua família, tem que vender o carro, né? Até porque não dá para parar no estacionamento, que é caro. Então, o fato do time estar bem, embalar vitórias, estar brigando ali nas primeiras posições, eu acho que motiva o torcedor a ir mais vezes no estádio. Pois é, mas tem um detalhe. É caro você ir ao estádio, é caro, o ingresso geralmente é caro, o preço é alto. As campanhas, você disse muito bem, elas refletem muito também, porque, e aí cai dentro do que disse também o Alexandre, que tem casos excepcionais, como foi, por exemplo, a campanha do Atlético 2021, né, que o Mineirão ficava lotado, mas o que fazer para mudar isso no segundo turno? O que fazer para aumentar essa média? Essa que é a grande pergunta. Além dos resultados, né? Porque o resultado, a gente tem, então, você citou o exemplo de 21, tem o exemplo do ano passado na Série B, o Cruzeiro, que estava com o Mineirão cheio também, praticamente toda a rodada. Então, acho que o fundamental, os resultados, muitas vezes reforços, né? Nomes importantes, a gente viu, acabou de falar, por exemplo, do Payet no Vasco com 10 mil no aeroporto. Né? O Lucas também, a chegada do Lucas, do Rames Rodrigues, mas esse é um movimento que eu não acredito. Então, por isso que eu vou ficar mais, assim, para te dar a tua resposta, em conseguir uma boa sequência. Eu acho que bons resultados pode fazer com que essa média de torcedor ela aumente bastante. É isso aí, Alexandre? E eu acho, performance em campo. E é interessante por um outro lado, né? O futebol brasileiro vive momentos de muito profissionalismo, né? Entrada da SAF, os clubes querendo realmente se organizar, né? E a gente viu aí, talvez, Palmeiras e o Atlético do Paraná é o precursor disso, né? Mas Palmeiras e Flamengo já há mais tempo também vivendo esse processo de organização. E aí, Romano, aquela eterna discussão, né? O que é mais importante? Uma média de público alta ou uma média de renda alta? Claro que o ideal é conseguir casar as duas coisas. Mas, entendeu? Para a administração do clube, muitas vezes existem clubes que têm uma política de um ingresso mais caro. Existem clubes que têm uma política de ingresso mais barato. Então, tem toda essa questão. Mas a gente pega, por exemplo, nos grandes momentos, né? O jogo do Flamengo contra o Grêmio ontem, a renda chegou quase a 9 milhões. Né? É isso aí. Quase 9 milhões de arrecadação no Maracanã. Né? Isso aí, 9 milhões, é quanto o Flamengo recebeu de cota por ser semifinalista da Copa do Brasil. Olha. 9 milhões recebe o semifinalista. E praticamente você tem mais 9 milhões garantido na final. Ou mais de 9, né? Então, é esse ponto também que é muito importante. Eram 60 mil pessoas no Maracanã e 9 milhões de arrecadação. Né? Então, esse ponto também do preço do ingresso e da renda é muito importante. Porque é isso aí que vai cair no caixa do clube. Né? Então, detalhe, né? Você soma a esse valor o valor da premiação da Copa do Brasil, né? Porque a Copa do Brasil hoje, ela é mais rentável, ela é mais atrativa para você poder chegar. E aí, você tem, por exemplo, a premiação de quem chegou na final, deixa eu só pegar aqui, 9 milhões de reais para a semifinal. Então, você teve 9 milhões de arrecadação, 9 milhões... Agora, o campeão vai receber 70 milhões e o vice 30 milhões. Olha como é interessante a Copa do Brasil. E vários valores agregados. Você vende mais camisa, jogador valoriza. Exatamente. Uma série de coisas. Isso eu tô falando de premiação, gente, sem bilheteria, tá? Patrocínio pontual. Né? Tem muitos também. Trouxe aqui um dado... ele fez, na verdade, um alerta dentro do que você falou aqui hoje no programa, Alexandre. Ele falou assim... deixa eu achar, tá aqui. A torcida do Galo precisa ter sabedoria para torcer na arena, para não prejudicar o time. E a gente falando justamente sobre isso, né? Sobre o que aconteceu. Olha só, o Vasco penando e o Santos também, né? E o Corinthians fez um jogo contra o Vasco com portão fechado por canto homofóbico. E teve no treino agora. Esse vai ser o grande perigo da Arena MRV? Não, Romano, eu acredito, inclusive, que o Atlético vai fazer uma campanha muito
uma campanha muito forte em relação a isso, até porque já faz no Independência e no Mineirão quando é mandante, e a gente acredita também que o torcedor é bem informado, o torcedor está vendo o que está acontecendo, né? O movimento que vem no futebol brasileiro. E não vai querer prejudicar o clube, né? Então, a gente acredita no bom senso do torcedor, e mais até do que do bom senso, né? Na inteligência do torcedor de não promover nada que possa prejudicar o próprio clube, né? Porque aí isso é o fim da picada, né? Aquele torcedor do Vasco que vandalizou São Januário, aquele torcedor do Santos que vandalizou a Vila Belmiro no clássico com o Corinthians, eles são responsáveis muito importantes pelo que os clubes estão vivendo nesse momento, e não é coincidência. Os dois ocupam a zona de rebaixamento. Pois é, mas tem um outro detalhe. Você imagina, inaugura o estádio, aí a torcida dá uma bobeira e comete esse tipo de ou vandalismo ou crime, né? Porque canto homofóbico, racismo é crime. E aí, recém-inaugurada, tem que fechar os portões. Já imaginou? Tamanho do prejuízo em todos os níveis. E aí, não tá falando só do nível financeiro, não. Tá falando em todos os níveis, inclusive esportivo. A gente tem visto uma série de oportunidades. Inclusive, ontem, no Morumbi, a festa que o torcedor do São Paulo fez, claramente teve interferência na determinação, na garra, na vontade dos seus jogadores. Aconteceu também com o Internacional contra o River Plate e tantos outros exemplos, inclusive locais, que mostram como o torcedor ele pode ser determinante, pode ser importante, pode ser o doping moral que o jogador precisa. Então, o quanto é fundamental o teu torcedor estar ali lotando o estádio, dando força, incentivando, é maravilhoso. Agora, o quanto pode ser decisivo, como deu esses dois exemplos aí o Simões, determinante para uma campanha ruim, desastrosa e até de rebaixamento, se você não tem o seu torcedor ao seu lado, o visitante veio aqui, está jogando em casa, não tem pressão nenhuma e você também não tem esse combustível extra. Então é preciso inteligência, né? E justamente esse combustível extra, até gravei uma coluna ontem, tá lá no itatiaia.com.br, que para mim, como o Atlético não se movimentou na janela de transferência, não contratou nenhum reforço, o maior reforço vai ser justamente esse clima de como é que você usou? A pressão aí. Você usou do clima do estádio, muito perto ali? Qual foi que você usou? Caldeirão, exatamente. Um caldeirão. Já um sapão, né? Imagina se você perde esse sapão porque algum gaiato vai lá e faz uma besteira. Não, isso não vai acontecer em hipótese alguma. E é interessante, né, o Romano, que a gente discutiu ontem aqui no debate, né? Se a Arena MRV é o maior reforço do Atlético para esse retorno. Eu acredito que o estádio, ele faz parte do ambiente do jogo. Claro. E que é muito mais difícil você jogar contra o Corinthians em Itaquera do que era no Morumbi. Com o Palmeiras lá no Allianz do que era no Morumbi, por exemplo. E com certeza vai ser muito mais difícil jogar contra o Atlético na Arena MRV do que jogar no Mineirão. Claro, a torcida faz diferença, lota o estádio, canta, empurra, mas é diferente, né? Mineirão, Morumbi, Maracanã, são estádios mais neutros, né? O próprio Beira-Rio, porque a torcida enche, mas a distância do torcedor, ela é maior, né? Nesses estádios em que a proximidade é grande, como a Arena da Baixada, por exemplo, né? Eu acredito que o torcedor, ele exerce uma pressão maior sobre o ambiente do jogo. Não, e você ter, por exemplo, você ganhar o prêmio, o bicho, né, que a gente fala no futebol, por exemplo, dar um carrinho, retornar numa marcação, se tá o estádio vazio, às vezes você não ia dar aquele pique, mas você dá o pique, dá um carrinho, desarma o adversário e você recebe como prêmio ali a saudação do seu torcedor, isso é valioso pro jogador, né? Então muda o comportamento no campo, isso eu não tô falando aqui porque eu acho, não, isso aí acontece, é uma realidade. Então, sem dúvida alguma, pode influenciar muito esse retorno do Campeonato Brasileiro. E não só isso, né? Você tem a situação, por exemplo, o Atlético Paranaense na sua arena, ele é um time extremamente chato de se enfrentar. Porque a proximidade, ela é muito grande. Tá o quê? O campo tá tá o quê? 50 metros, né? Se muito, né? Por aí. Se muito, não é? Onde? Na Arena da Baixada ou menos? O quê? Do torcedor com o campo. Quantos? Não, porque lá tem um espaçozinho, né? Ah, não, mas é mínimo, hein? Na Arena MRV é menor. 30 metros? Ah, não dá estudo, não. É muito próximo na Arena da Baixada, é muito próximo. Muito próximo. E a Arena MRV é assim também, que eu não conheço. Sim, muito próximo. Muito próximo.
esses estádios novos, né, essas arenas novas, têm essa proximidade, que aliás é uma marca do futebol europeu, né? Exatamente. O futebol europeu, o torcedor fica muito próximo do campo, do gramado. Então, os estádios novos que foram, as novas arenas, né, têm essa característica, algumas mais, algumas menos. Mas é interessante que as de clube, né, tanto isso exerce influência no jogo, que as arenas que pertencem aos clubes são as que têm mais proximidade do torcedor com o campo. Então, quer dizer, isso influencia muito sim no ambiente da partida. É verdade, é verdade. O único clube que está com estádio que não tem a proximidade dos novos é o Engenhão, mas o Engenhão é um estádio olímpico, tem uma pista Aí não foi o Botafogo quem construiu, né? É igual o Beira-Rio. O Beira-Rio foi construído e foi reformado. É do Internacional, mas foi reformado, né? Então não tinha como, a não ser que demolisse, para poder promover essa aproximação do setor de cadeiras do gramado. E o Engenhão, um estádio olímpico, tem uma pista de atletismo e tudo mais. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. A gente vai falar sobre Copa do Brasil, também tem informações chegando, porque tá aproximando a final da Copa do Mundo Feminina. Mas é o seguinte, o almoço de segunda a sexta no restaurante do Porto, meu amigo, está incrível. Experimente nosso arroz com bacalhau por apenas R$ 39,00, é isso mesmo.